Olá, queridos, minha querida, bom dia, tudo bem? Na paz de Cristo, boa tarde, no seu horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu quero deixar uma palavra para você com o tema virando o rosto para a parede. Virando o rosto para a parede. Talvez você tenha visto alguma expressão nesse sentido, de alguém que está na rua, um civil comum andando na rua, e as forças especiais, a polícia, a guarda, para fazer ali um baculejo, como a gente usa na linguagem bem comum aqui na região do centro-oeste brasileiro, né? Para fazer uma revista, e aí manda que a pessoa vire o rosto para a parede. Ou naquela época, quando a gente era criança, na verdade, a mãe dava um castigo no menino e punha ele virado para a parede ali um tempo ali, sem ter acesso a nada. E temos também lá em Israel, os religiosos judeus, eles oram virado para a parede, aquele muro das lamentações, põe ali uns papelzinhos, né? E seus pedidos e ora virando para a parede. Porém, a história que eu vou deixar para você biográfica aqui é de Ezequias, capítulo 38 do livro de Isaías. Temos lá no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 20, e também em Crônicas, capítulo 32, que fala da história de Ezequias. Foi lá, ele é por volta de 10º rei de Judá, e filho de Acaz e também pai de Manassés. Ezequias adoeceu de uma doença gravíssima, diz a palavra do Senhor. Deus mandou o profeta Isaías na casa dele, lá no palácio, e diz: põe a tua casa em ordem, porque o Senhor vai te levar. Chegou o tempo da sua partida desse mundo. E a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede. Olha comigo, virou o rosto para a parede. Quando é que a pessoa vira o rosto para a parede? Primeiro, eu estava fazendo uma análise aqui, Deus me deu esse tema. Ele vira o rosto para a parede quando nada desse mundo mais o agrada, né? Nada desse mundo o satisfaz. O poder, ele era rei, o trono não o agradava. Pecúnia, dinheiro, metal, viu metal, ele tinha tudo, né? Muitas possessões, mas aquilo não o agradara mais, não é verdade? Os glamour, as grandes festas, a pujança, né, o carro novo, vamos trazer para os nossos dias, uma Ferrari, uma Lamborghini, nada disso agrada quando o rosto vira para a parede. Meu querido, eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Quando nada agradar mais, aquele homem ele tinha um depósito com Deus. Aquele homem, Ezequias, ele tinha e podia falar isso. Sabia que ele virou o rosto para a parede, e nem todos têm esse depósito. Virou o rosto para a parede e falou: Senhor, meu Pai, meu Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. Naqueles textos anteriores ali de Reis, do livro das Crônicas, ele fez uma reforma em Israel, derrubando os altares ao Deus estranho, valorizando o trabalho religioso dos sacerdotes, investiu na igreja, fez tanta coisa. E agora ele falou: Senhor, mas eu tenho orado tanto a Ti, eu tenho buscado a Tua face, eu tenho sido fiel. E a Bíblia diz que quando o profeta dá aquela palavra, que ele vira o rosto para a parede, começa a orar e chorar, lamentar profundamente, a Bíblia diz que o profeta Isaías saiu da cidade, do centro da cidade, estava saindo lá perto dos muros da cidade. Deus falou assim: volte lá e traga uma outra palavra para o meu servo, o meu príncipe, o príncipe do meu povo Ezequias. Leve a seguinte mensagem: quando ele orava, que ele clamava mesmo, naquela enfermidade mortal, Deus deu uma palavra. Mas eu quero te dar uma palavra aqui, pensando nesse texto aqui, quantas pessoas têm virado o rosto para a parede? Não é verdade? Um dia um médico intensivista, amigo do meu primo, pastor Itamar Batista, ele disse a seguinte palavra, as palavras para o Itamar, falou: eu trabalho muitos anos na UTI, e eu tenho observado que as pessoas na UTI, quando elas estão ali próximas a morrer, elas têm muitas coisas, lamentações, e elas chegam e abrem o coração para a gente: poxa, eu podia ter dito ao meu filho que eu amava mais, a minha filha que eu amava, mas não transparecia. Eu podia dizer à minha mãe que eu a amava muito, mas eu não fiz isso, né? E quantas lamentações, a pessoa está ali virando o rosto para a parede para partir para a eternidade. Quantos desgostos, quanta coisa, mas aquele moço não, aquele moço era diferente. Aquele moço, Ezequias, ele tinha um depósito com Deus. Como Josafá no capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, ele tinha um depósito com Deus, por isso ele orou a Deus e Deus o atendeu. Queridos,
Hoje no tema nosso, cura da alma, cura das enfermidades, eu quero deixar essa palavra para você de Ezequias. Ezequias orou e Deus mandou o profeta de novo na casa dele, e o profeta falou assim, ó, Deus ouviu a tua oração e ele vai prorrogar os teus dias de vida. E ele ficou muito alegre. 3 dias depois você estará de pé entrando no templo. A Bíblia diz que puseram pastas de figo na ferida dele, na úlcera, e 3 dias depois ele estava entrando no templo, restaurar a sua saúde. Querido, Deus pode te curar, Jesus pode te curar. As enfermidades, temos enfermidades da alma e do corpo. Lá em Isaías 53, a Bíblia diz que Jesus levou, aquela era uma palavra profética, há 700 anos, o próprio profeta Isaías, né? Ele diz a seguinte palavra, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras, quer dizer, no direção ao Calvário, na via cruz, ele levou tudo, os nossos pecados foram sarados e perdoados. Ele levou tanto as dores do corpo, das enfermidades, como também as dores da alma, as preocupações, as doenças psicossomáticas. Cristo tem um poder de mudar a tua história. Nesse 10º dia nosso de oração, eu tenho visto a manifestação do poder de Deus falando conosco nesses últimos dias. Continuemos em oração, continuemos a buscar o Senhor, porque os dias são maus. Tudo que a Bíblia diz sobre guerra, rumores e etc e tal, está se cumprindo à luz das Escrituras. Então, creamos na palavra de Deus. Cristo pode te curar. E ele te deu o dom de cura em Marcos 16, a partir do verso 17 a seguir. Diz, em meu nome expulsarão demônios, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lá nas cartas, na frente, Paulina, ele diz assim, está alguém entre vós enfermo, chame o presbítero, ore, né? E ele será curado, os seus pecados serão perdoados. Querido, a palavra de Deus é muito clara. Eu já vi e tenho visto muitas curas e milagres. Curas de câncer, curas de enfermidades que estavam em estado terminal. Receba essa palavra da parte de Deus. Cristo tem o poder para curar e ele nos deu autoridade no nome dele para ministrar essa cura. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos focados aí na nossa campanha de 21 dias. Deus abençoe em nome de Jesus.